todos, mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar convosco para mais esta apresentação da série Sábado Amplo. Meu nome é Paulo Henrique, sou professor e mestre em Teologia do Sábado e nós vamos estudar hoje um tema muito interessante. Eu gostaria que vocês focassem aqui na tela o tema aqui, tá? Olha aqui, ó, geração de energia sustentável / renovável e a marca da besta. Tá dando para ver lá? Muito bem. Geração de energia sustentável / renovável e a marca da besta. Você deve estar pensando, o que quer dizer isso? Né? O que é energia sustentável / renovável? Energia sustentável e renovável são termos intercambiáveis utilizados pelas Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. É a nova agenda, isso faz parte da nova Agenda Universal, Agenda 2030. Esses termos são muito utilizáveis e utilizados, tá? Energia sustentável / renovável. São usados de forma intercambiável, mas sustentável e renovável é a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo na natureza se renova, portanto, dependendo do trato do homem com o meio ambiente, a natureza é eterna. Ela se autossustenta. Então nós vamos ver a conexão que isso tem com marca da besta, porque já dá para perceber que isso está cheirando panteísmo universal, né? Então nós, nas outras apresentações do Sábado Amplo, nós fizemos aí conexão de sistema trabalhista e a marca da besta. Fizemos conexão entre previdência social e a marca da besta. Fizemos conexão entre serviços públicos essenciais e a marca da besta. E agora, para dar um fechamento final sobre o tema, nós vamos apresentar então a relação existente entre energia sustentável / renovável e a marca da besta. Muito bem. Geração de energia sustentável é o tema que encabeça o que a ONU chama Programa de Desenvolvimento Sustentável. Aqui. Programa de Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento sustentável, ele parte do pressuposto, tá? Parte do pressuposto de que o homem tem direito à vida. Então, para nós entendermos de forma profícua essa questão aqui, nós vamos ter que fazer primeiro uma introdução teórica, tá? Para que você possa entender ali de forma perfeita. Então, a introdução teórica, para que você entenda isso aqui, esse tema, eu preparei aqui no quadro, tá? Essa introdução teórica, ela tem por tema salvaguardar a vida do corpo ou da alma. Vocês entenderam aqui a questão? Salvaguardar a vida do corpo ou da alma. Porque lá no programa da ONU, o Programa de Desenvolvimento Sustentável, ele está partindo do pressuposto de que devemos salvaguardar a vida do corpo e não da alma. Então é óbvio que isso vai envolver o tema que o Sábado Amplo sempre colocou à tona, a questão de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, proclamada no ano de 1948. Nós vamos fazer aqui um reprise, né, do que o Sábado Amplo tem ensinado sobre isso. Então, nós vamos ver aqui, ó. Vamos pegar então na figura, tá, da formação
do mundo, da formação, da fundação do mundo. Tá? Então diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aqui, ó. Veja bem. Terra, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Muito bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Óbvio, a palavra céus, lá no original hebraico, é Reshamaim. Isso é plural, céus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos informa 3 céus. Portanto, o que ele criou no princípio foi o primeiro e o segundo céu. Primeiro céu, que é a atmosfera terrestre. E segundo céu, chamado de espaço sideral. Tá? Então, isso daqui, terra, primeiro céu e segundo céu, é a natureza criada. Quando Deus disse, haja luz no primeiro dia, isso daqui passa a ser um organismo vivo. Ok? Nós vamos entender bem por que passa a ser um organismo vivo. Muito bem. Nós sabemos que a semana de 7 dias é um ciclo terrestre, tá? Porque ela não tem conexão nenhuma com os corpos celestes, com o Sol, a Lua e as estrelas. Mas, fora a semana de 7 dias, tá? O dia e o mês e o ano são ciclos celestes. Tá? É ciclo celeste. Ok? Muito bem. Onde eu quero chegar com isso? Daqui, da semana de 7 dias, que é um ciclo terrestre, vai se abstrair o sábado do 7º dia. Ok? E daqui, que é o ciclo celeste, vai se abstrair o tema, o conceito, né, também, de renovo do primeiro dia. Renovo do primeiro dia. Renovo do primeiro dia é um conceito quase nunca estudado pelos adventistas. Eles simplesmente não se interessam por isso. Por que eles não se interessam por isso? Eles não se interessam por esse conceito porque na cabeça dos adventistas, que já tem uma mentalidade americana, tá? Desde a sua fundação, tudo que está relacionado ao primeiro dia é do Papa. E tudo que é do Papa é algo que causa uma repulsa muito grande dos adventistas. Tá? Então, eles não se interessam por nada. Por quê? Porque acham que vai estar conectado com o domingo, com a adoração do domingo e etc. E, infelizmente, eles estão perdendo a maior parte do bolo. Porque quando eles fazem isso, eles estão simplesmente adentrando a uma mentalidade judaica. Aliás, o conceito e definição do sábado na cabeça dos adventistas é judaico. Né? É isso que eles pensam. Então tá, você vai perceber que o sábado do 7º dia, né, que está aqui na semana, nos ciclos terrestres, é um sinal do poder de Cristo. Por isso que ele não tem conexão com os corpos celestes. Mas o dia e o mês e o ano, tá, pertence à autoridade do Pai. Essa contagem de dia, meses e anos pertence à autoridade do Pai. Portanto, o renovo do primeiro dia é um sinal do poder do Pai e não do poder de Cristo. Então, aqui nós vamos entrar agora numa conexão importante. A pergunta que eu quero fazer: quem é maior, o pai ou o filho? Com certeza, a palavra de Deus vai nos informar, sem a menor sombra de dúvida e com toda clareza, que o pai é maior do que o filho. Se o pai é maior do que o filho, o sinal do poder do pai é maior do que o sinal do poder de Cristo.
por incrível que pareça, existe uma relação de dependência desse para esse. Tá? De forma que, agora olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos esse esquema aqui, ó, que o Sábado Amplo já fez em quase todas as suas apresentações. O esquema da jornada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e o sábado do sétimo dia, que é o descanso de Deus. Você concorda comigo que se existe uma relação de dependência do poder de Cristo para com o poder do Pai, e que o renovo do primeiro dia está associado com o poder do Pai, você há de convir que existe uma relação de dependência do sábado do sétimo dia para com o renovo do primeiro dia. De forma que, se você não reconhecer e entender a importância do renovo do primeiro dia, você não vai saber o que é sábado. De forma que, se você não estiver sintonizado com o significado do renovo, você não entra no descanso de Deus. Você já quebrou o sábado antes de chegar no sétimo dia. Né? Veja o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo aqui que o tempo do descanso é no primeiro. O tempo do descanso é no sétimo. Tá? Só que o tempo do renovo, não do descanso, do renovo, não é no sétimo, é no primeiro. De forma que você não tem sábado, se não souber o que é isso aqui e não reconhecer o poder do Pai. Quando houve o comando, haja luz, houve o renovo do primeiro dia. Houve o renovo do primeiro dia. E se você desconectar isso aqui, o sábado fica sem significação. Sabe por que fica sem significação? Porque ele vai estar desassociado do tema da justiça de Cristo. Olha aqui, ó. Nós sabemos que o primeiro dia, ele encabeça a jornada. A jornada. Rumo ao sábado. Então, para que você tenha entrada no descanso de Deus, ao sétimo, é necessário que, durante a jornada, você produza obras de justiça. Quem vai nos informar isso é Hebreus, capítulo 13, 4. Tá? Ele vai nos ensinar a lição objetiva. Vai fazer uma analogia da jornada de Israel em direção a Canaã. Ok? Então, eles falharam em entrar no descanso de Deus. Justamente porque durante a jornada não produziram obras de justiça. Portanto, se o primeiro dia encabeça a jornada, e nós dependemos das obras de justiça para ter entrada no descanso, é óbvio que aqui vai ter uma relação de dependência do que acontece no primeiro dia. Então nós precisamos entender o significado profundo do comando, haja luz. Então agora nós vamos entender o que é a paráfrase de João. Quando João diz lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. E aí João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então perceba que João está parafraseando o que Deus disse lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E João vai dizer, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Então isso é uma paráfrase. João está conectando
justamente aqui, ó. Olha o que está fazendo. Haja luz. Portanto, em João, na paráfrase de João, quando Deus diz haja luz, Ele está dizendo haja vida. Haja vida. Agora, o que acontece? Nós temos duas situações aqui, com relação ao sábado do sétimo dia, que é o sinal do poder de Cristo. Olha bem aqui agora. Uma situação é no pré-lapso. Pré-lapso quer dizer, pré-lapsariano é antes do pecado. E a outra situação é pós-lapso. Ok? No pré-lapso, que é antes do pecado, você tem que entender que o homem tem direito à vida. Ele tem. Portanto, ele não vive por graça. No pré-lapso, ele vive por mérito. Nós já estudamos isso em uma outra apresentação aí. Se ele vive por mérito, não é por graça. Por quê? Graça é um dom imerecido. Imerecido. Se é imerecido, não vive por mérito. Tá? Ele não vive por graça aqui, ele vive por mérito. Mas a partir do pós-lapso, no momento que ele pecou em diante, ele não tem mais direito à vida. E por que o homem não tem mais direito à vida? A partir do momento que ele peca. Porque Deus disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí eu pergunto, né, nas outras apresentações, nós frisamos bem, ele morreu no mesmo dia que pecou? Pelo que consta na Bíblia, foi morrer 930 anos depois. E como Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás? Então, não existe outra forma de explicar isso, a não ser aceitando que, antes do pecado, ele vivia por mérito, e do momento que pecou em diante, pós-lapso, ele não tem direito à vida, não tem mais. Portanto, passa a viver pela graça. Passando a viver pela graça, Deus concede agora um período de graça. Então tem uma analogia. Os 6 primeiros dias da semana tem uma analogia com a duração da sua vida. Então, nós vamos estudar isso mais a fundo, né? Na terceira mensagem angélica diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Então é uma analogia perfeita da morte do justo e sua entrada no descanso. A própria terceira mensagem angélica vem enunciando isso. Muito bem. E o que isso tem a ver com aquele tema lá que nós vamos estudar? Desenvolvimento sustentável, que é a bola da vez da ONU. É o último golpe que vai ser dado na humanidade, né? E nos santos. Nem vou dizer na humanidade, porque a humanidade ela está unida a Satanás, infelizmente. O último golpe que será dado nos santos, ok? Versa justamente sobre isso, porque eles vão partir do pressuposto de que o homem tem direito à vida. Portanto, ele está colocando uma situação, na verdade, pré-lapsariana. Então, quando Deus soprou no homem, o texto diz, soprou no homem. Pressupõe que o homem tem pré-existência corporal. Ok? Portanto, nessa situação, sim, haja vida do corpo. Tá? Haja vida do corpo. Na situação pré-lapsariana, onde não existe pecado, onde o homem é perfeito e vive por mérito e não por graça. Mas se eu disser que o homem tem direito à vida,
eu estou colocando uma situação em que ele vai agir por justiça própria. Porque aí haja a vida do corpo. Mas, a partir do prelapso, como ele não tem direito à vida, o sétimo dia, agora, ele entardece. Por quê? Porque antes do pecado você não vê dizer, houve tarde de manhã o sétimo dia. Isso não existe nas Escrituras, não tem nada registrado. Mas a partir do pecado, no pós-lapso, agora sim o sétimo dia entardece. De forma que, se o sétimo dia entardece, necessariamente eu preciso de um renovo. E agora o renovo haja vida da alma e não do corpo. E se eu fizer com que o renovo haja vida do corpo, eu estou agindo por justiça própria. Porque Adão, antes do pecado, agia por justiça própria. Mas agora eu dependo da justiça de Cristo. Então eu tenho que partir do pressuposto de que o renovo significa haja vida da alma e não do corpo. Daí o nosso tema, né? Salvaguardar a vida do corpo e da alma. Então, se eu partir do pressuposto de que o renovo é para salvar a vida da alma e não do corpo, aí sim eu vou conseguir ter a justiça de Cristo imputada. Uma vez tendo a justiça de Cristo imputada, eu vou conseguir produzir obras de justiça durante a jornada. Então eu vou ter entrado no descanso de Deus. É isso, a terceira mensagem angélica, é isso? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras de justiça, os acompanham eternamente. Percebeu? Muito bem. Então, quando você parte do pressuposto que devemos salvaguardar a vida do corpo e não da alma, ok? Você está agindo por justiça própria. Portanto, você se torna homem do pecado, simbolizado por esse diagrama aqui. Mas quando você parte do pressuposto de que o renovo significa salvaguardar a vida da alma, você tem a justiça de Cristo imputada, portanto, você é o homem da perfeição. Porque quem produz obras de justiça durante a jornada, ele é homem da perfeição. Obviamente que os teólogos agora modernos vão dizer, perfeccionista lá. Perfeccionista. É a palavra de Deus que está mandando eu ser perfeccionista. Perfeccionismo quer dizer obras de justiça durante a jornada da vida. Isso não vai produzir pecado em você, enquanto você estiver nessa situação. Se é esse o conceito de perfeccionismo, pois bem, eu sou perfeccionista. Com todo o prazer, com todo orgulho, se é que eu posso dizer orgulho, né? Não podemos nos orgulhar, mas pela graça de Deus eu posso dizer, sou perfeccionista, se esse é o conceito que você tem em mente. Ok? Muito bem. Então, obras de justiça de Cristo. Você será o homem da perfeição. Então, o diagrama aqui, 12, 12, 12, não é mais 6, 6, 6. Então, você percebe que, agora que nós vamos conectar isso aqui com o nosso tema lá. Vamos lá. Aqui que você encontra agora a conexão. Geração de energia sustentável e a marca da besta. Muito bem. Quando Deus disse, para mim agora, quando Deus disse, haja luz, aqui, estou na pré-lapsariana ainda. Ele gerou energia. Veja bem o que eu quis dizer. Ele não criou um gerador de energia. Um gerador de energia, Deus vai criar no quarto dia. No quarto dia ele criou um gerador de energia, chamado Sol. Mas no primeiro ele não criou um gerador de energia. Ele simplesmente disse, haja luz. No primeiro dia ele gerou energia. Portanto, gerar energia é uma atividade típica do primeiro dia. Percebeu? Agora a conexão aqui, geração de energia sustentável e a marca da besta. Ela vai alterar o significado do renovo.
uma vez alterando o significado do renovo, tá? Você obviamente vai esvaziar o conceito do sábado, porque nós vimos que é um sinal de dependência um do outro, justamente por causa das obras de justiça. E o primeiro dia, o renovo, encabeça as obras de justiça. Tá? Muito bem. Nós vamos aqui então, agora, visto isso, dar uma pincelada aqui. São 14 páginas que eu preparei aqui para vocês. Só que isso vai demorar muito mais do que 2 horas, tá? Para explicar uma por uma. Então, o que nós vamos ver hoje, ó, dá uma olhada para isso. Tá? Tem muito material aqui, até chegar finalmente aqui no fechamento. Olha aqui, ó. Tá? Até chegar nesse... Deixa eu diminuir aqui. Até chegar nesse fechamento aqui, a adoração do Pai Celeste, andar à Mãe Natureza. Nós vamos fazer a conexão perfeita entre isso aqui, ó, energia sustentável, e a adoração ao Sol e igualdade de gêneros, que faz parte da Agenda 2030. Tá? Só que para chegar a entender isso, a conexão com a marca da besta, nós vamos ter que discorrer de tudo isso, todo esse material aqui, para que você não tenha mais dúvida, não tenha dúvida nenhuma, de que se você foi na onda da ONU, aquela onda, né, de salvamos o planeta, vamos salvar o planeta, energia sustentável, tá? Você está adorando a besta e se preparando para receber a marca. Tá? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação em Direito. E nós, na Faculdade de Direito, nós estudamos com relação a direitos humanos. Esse tema está envolvendo direito, percebeu? Tinha direito à vida, antes do pecado não tem direito à vida. Então, são direitos de primeira geração, direitos de segunda geração e direitos de terceira geração. Na faculdade de Direito, qualquer advogado vai saber, ou estudante de Direito, que no tema na matéria de direitos humanos, você tem direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração, e já se fala em direito de quarta. Mas, quando você fala de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, você está aqui, ó, direitos de terceira geração. Tá? Ele vai partir do pressuposto que todo ser humano tem direito a um meio ambiente ecologicamente sustentável. O que quer dizer isso? Meio ambiente ecologicamente sustentável. Ele parte do pressuposto de que as gerações que ainda nem existiram, que ainda vão existir, elas já têm direitos, chamado de direito de terceira geração. Portanto, o ser humano, tá? O ser humano passa a ser o centro das atenções e não Deus. O ser humano, com todas as suas instituições, passam a partir do pressuposto de que o homem tem direito à vida e, portanto, todas as suas obras são obras de justiça própria. E isso é justamente o homem do pecado. Bom? Então é isso daí. Nós não vamos nos delongar muito, porque hoje vai ser só uma abertura. Tá? Só uma abertura. Isso exige aí uma série de apresentações que nós vamos fazer. Hoje vai ser bem curto mesmo, mas o mais importante é que vocês entendam essa abertura aqui, essa introdução teórica, para entender exatamente a conexão existente de geração de energia sustentável e renovável e a marca da besta, e não tenham dúvida nenhuma que se você caiu na onda da ONU e colocou um painel solar no seu telhado, tá? Você está em quebra do sábado, adorando a besta e se preparando para receber a marca da besta, ok?
ok? Nós vamos explicar isso detalhadamente. Muito obrigado, eu agradeço a vossa participação e que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado, bye bye.